encontro, né, o encontro 15. E, e esse capítulo, né, ele é um capítulo, então, que vai tratar de todo o processo iniciático da mulher, né? Então, ele é um capítulo que, inclusive, ele geraria por si um processo inteiro, né? A própria Clarice, ela coloca, né, que ela usa esse capítulo, trabalhar ele em 7 dias, porque eles têm 7 etapas, né? E as etapas da iniciação feminina. Então, a Clarice, ela usa esse capítulo como, às vezes, ela diz que às vezes eu faço uma semana inteira, às vezes eu faço 7 encontros, às vezes faço em processo de internato, né, ficando com várias mulheres vários dias. Então é muito interessante, né, porque ele é um processo que traz todo o processo que a gente fez até agora no livro, está muito retratado. A gente vai ver vários elementos que já apareceram em outros capítulos repetir aqui, né? Então a gente já tem visto isso nos últimos capítulos, essa repetição de alguns elementos, né? Mas aqui é muito forte. Então, eu vou contar para vocês a história da donzela sem mãos, né? A história que conta esse capítulo. Então, de novo, é uma história forte, é uma história que tem mutilação, não é a primeira vez que a gente vai ver histórias com mutilação nesse livro, né? E todo o significado que existe, né, nessa questão da mutilação. Então, vamos começar a ver a história primeiro, para depois entender o significado dela, né? Então, conta a história, né, que existia uma família que tinha um moinho, né, moinho desses de moer trigo, grãos, né? E esse moinho estava falido. E eles moravam, então, nesse grande casarão onde tinha esse moinho. E atrás da casa tinha uma árvore muito frondosa, uma macieira muito bonita, e era um casal com uma filha jovem, uma mocinha, né? uma pré-adolescente, né? Muito bonita, muito sensível. E daí, então, como eles estavam falidos, assim, eles estavam muito mal, muito pobres, né? Então, o que aconteceu foi que o pai, né, estava desesperado e ele vai para o mato, para a floresta, que tinha uma floresta ali perto, cortar lenha para aquecer a casa. Ele está muito preocupado porque não tem alimentos, não tem nada, né? E daí, quando ele está no mato, né, cortando essa lenha, aparece um senhorzinho meio estranho, um senhorzinho que ele chega a ter um arrepio, assim, quando ele vê esse senhorzinho. Mas ele diz, não, não é nada. E o senhorzinho diz assim para ele, olha, se tu quiser, eu vou solucionar todos os teus problemas, né? Eu vou te dar tudo o que tu necessita, tu vai ser um homem rico, todos os teus problemas financeiros vão ser solucionados, a tua casa vai ficar bonita, a tua família vai ter coisas para comer, para vestir, eu vou te deixar um homem rico. E em troca disso, a única coisa que eu quero é o que está atrás da tua casa, no pátio de trás da casa. Ele ficou pensando o que tinha no pátio de trás da casa, ele se lembrou da macieira, né? Da macieira que estava plena de frutos, né? Estava carregadíssima de frutos, era uma macieira realmente muito frondosa, muito bonita. E daí ele pensou assim, eu planto outra macieira, né? Daí ele diz assim, ok, eu vou te dar o que está na parte de trás da minha casa, você vai me deixar um homem rico. E assim que ele faz esse trato com o velhinho, né? Imediatamente ele já vê que começa a surgir anéis de ouro na mão, que a roupa dele ficou uma roupa nova, bonita, elegante, né? E daí ele vai indo para casa, né? E vem correndo a mulher na estrada, a mulher dele na estrada, dizendo que a casa tinha se renovado, de repente ela não entendia o que tinha acontecido, que os móveis eram luxuosos,
que a mesa ficou cheia de comida, e à medida que ela ia falando também, ia se transformando as roupas dela, e ela ia ficando com roupas elegantes, né? E daí eles se encontram, e o homem diz para a mulher, assim, conta, né, para a mulher, que eu encontrei ela pergunta o que tu fez para acontecer isso, né? E ele diz assim, eu encontrei um velhinho no mato, na floresta, né? Enquanto eu cortava lenha, e ele me disse que se eu desse o que está na parte de trás, no pátio de trás da casa, ele me deixava um homem rico. E daí eu me lembrei que a macieira, a gente planta outra macieira depois, né? Deixa ele ficar com a macieira. E a mulher gela naquele momento, porque ela diz, marido, quem está varrendo o pátio da macieira nesse momento é a nossa filha. Então, eles descobrem que ele tinha feito um pacto com o diabo, né? E daí, há 3 anos, o diabo iria buscar a filha deles. Essa pré-adolescente, naquele momento, iria ser uma moça, uma donzela, né? Uma moça virgem. Né? E daí, então, dali a 3 anos, aparece o diabo, né? E para levar a moça. Então, ela se prepara, né? Ela toma um banho, ela bota uma roupa branca, vai até o pátio, embaixo da macieira, pega um giz, né? Um giz desses de escola, né? Um giz branco, e faz um círculo ao redor dela, né? E se coloca no centro desse círculo. Daí, quando o diabo vai lá pegar ela, tem como, dentro, nas paredes, no contorno, forma como uma parede invisível, e esse diabo não consegue tocar nela. Ele fica com muita raiva, e diz assim, tu tá proibida de se banhar, de se pentear, de trocar de roupa. Eu vou vir aqui te buscar depois, mas tu não pode, tu vai tem que ficar sem se banhar, tem que ficar suja. Né? Então, passam os dias, né? E ela vai, daí ela nunca mais tomou banho, nunca mais trocou de roupa, ela vai ficando completamente suja, com os cabelos todos desgrenhados, né? Com sujeira, vai ficando com marcas na pele, ela vai ficando horrível, né? Suja. E daí, bom, num determinado momento, vem o diabo novamente e ela está imunda no meio do círculo, e daí ela começa a chorar. E ela chora tanto, sai tantas lágrimas dos olhos dela, ela coloca as mãos para segurar o choro, e daí essas lágrimas vão escorrendo os braços abaixo e vão limpando ela, vai purificando toda, e é como se ela fosse se lavando em todas as áreas onde vai caindo as lágrimas. E essa coisa muito alva, muito pura, não deixa que o diabo se aproxime dela. E o diabo fica com muita raiva, e diz assim pro pai dela, eu quero que tu corte as mãos dela. Eu vou vir buscar ela daqui uns dias e tu tem que cortar as mãos dela. E se tu não cortar as mãos dela, eu vou fazer com que tudo nessa casa morra. Tu, a tua mulher, o pátio, todas as árvores, tudo que tiver aqui vai morrer se tu não cortar as mãos dela. Então, e se foi o diabo? E daí o pai da moça, depois de refletir muito, disse, eu vou ter que cortar tuas mãos.
E esse machado que ele usava no mato, né, era um machado muito especial, com muito afiado, né? Que era um machado de prata, feito de prata. E daí, assim, com muita dor, com muito sofrimento, ele decide cortar as mãos. E a menina, como muito resignada, né? Muito sem capacidade de se rebelar, ela aceita. E daí, num determinado dia, ele vai decepar as mãos dela. E ele decepa as mãos dela. E daí, logo depois, vem o diabo buscar ela. E ela, com aquele estoquinho de braço, ela começa a chorar, 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 chorar. E mesmo estando toda suja, aquele choro vai alvejando tudo. E o diabo não consegue tocar nela. O diabo fica tão brabo com isso, que desiste, vai embora. Entra no mato e diz, não, chega dessa história, eu não quero mais saber. E vai-se embora. E daí o pai da menina e a mãe da menina dizem para ela, fica aqui com a gente, agora a gente vai te cuidar, a gente vai te proteger toda a vida, desculpe pelo que aconteceu, né? E daí a menina diz assim, olha, eu prefiro ir embora, eu prefiro viver de esmola do que ser sustentado por vocês. Então eu vou viver da caridade dos outros, mas eu não vou ficar mais aqui. E daí, então, a mãe dela ata nos toquinhos, né, uma atadura bem branca, bem alva, e ela sai a caminhar, né? Sai a caminhar buscando, não sabe nem o que ela está buscando, mas ela sai a caminhar buscando uma nova vida, algo novo, porque ela não quer mais ficar na casa dos pais, né? Ela não quer mais aquele mundo que tratou ela dessa forma, né? Então, ela vai caminhando e um dia ela chega numa floresta. E quando ela chega nessa floresta, ela está acompanhada por um espírito todo vestido de branco. E é uma floresta que vai conduzindo, ela tem uma trilha que vai conduzindo até um castelo. E esse castelo tem aqueles fossos, né? Ele é circulado por um fosso. E atrás do fosso tem um lindo pomar de peras. E daí ela olha aquele pomar e ela tá com muita fome, porque faz muito tempo que ela não se alimenta. Então, o espírito, só que ela não tem como chegar lá por causa do fosso, né? Então, quando é noite, o espírito vai e faz com que seque o fosso, a água do fosso. Então, ela consegue atravessar e ir até as peras. Só que ela chega lá nas peras e ela não consegue pegar as peras, porque ela não tem mais as mãos, né? Daí, as árvores ficam muito sensibilizadas com ela, com a doçura dela, com a presença dela, né? E daí a árvore, ela se baixa e leva uma pera à boca da menina, que vai sorver essa pera de uma forma assim muito prazer, como se a pera fosse o alimento mais paradisíaco desse mundo. Enquanto isso acontece, o jardineiro daquela área, né, o jardineiro do castelo, ele está escondido observando essa cena, maravilhado, né, dizendo, nossa, o que é isso? Que duas pessoas mais estranhas essas, né? E tá, e a menina vai embora, vai se recolher para o mato para dormir. No outro dia, o rei, ele prezava muito essas peras, né? E ele sabia exatamente o número de peras que tinha no seu pomar. E daí ele vai contar o número de peras e ele vê que está faltando uma pera. Daí ele pergunta para o jardineiro o que aconteceu e o jardineiro conta a ele, né, que ele viu essa presença, essas duas pessoas, parecia dois espíritos, né?
Então, daí naquela noite, o rei, com o jardineiro e mais um mago que era capaz de falar com os espíritos, eles ficam esperando para ver se a menina volta, né? Esses dois espíritos voltam. Daí, novamente, o espírito de branco, ele vai lá, esvazia o fosso, a menina cruza, ela chega próximo a uma árvore que se curva para dar na boca dela a pera. E daí, quando isso acontece, o mago pergunta para a menina, né? Vocês são desse mundo ou do outro mundo? E a menina responde, eu sou dos dois mundos. E daí o mago diz, olha, ela pertence a esse mundo e ao mundo do espírito. E daí o rei fica enlouquecido, vai lá junto dela e diz assim, eu quero te cuidar. Eu vou te cuidar, eu vou te dar tudo que tu precisa, casa comigo. Então, eles casam, e o rei presenteia ela com umas mãos de prata, umas lindas mãos de prata. E logo em seguida ela fica grávida. O rei, ele morava com a sua mãe, que era uma senhora muito digna, que recebeu super bem a menina. A menina que agora era a rainha. Então, só que o que acontece é que logo depois de se casar, né, o rei é convocado para uma guerra. E ele vai para a guerra. E fica, então, a rainha com a mãe do rei também. Né? A rainha com a sua sogra ficam no castelo. E o rei pede à sua mãe que cuide muito, muito da esposa, que dê tudo o que ela precisa. Então, passa o tempo e nasce uma linda criança, uma criança muito bonita. Então, a mãe manda um mensageiro, a mãe do rei, né, manda um mensageiro até o rei para contar que nasceu o filho. Então, o que acontece é que o mensageiro, na beira de um rio, bebe um pouquinho de água e tem uma sonolência, de repente, e daí ele acaba dormindo. E o diabo vê que ele dormiu, vai lá e troca a mensagem. Então, quando o mensageiro desperta e leva até ao rei a mensagem que o rei recebe é: sua mulher teve um filho, só que o bebê nasceu metade humano, metade cachorro. O rei fica chocado, mas como ele amava muito a esposa, ele disse, ok, tudo bem. E escreveu para a mãe, por favor, eu sei que é um momento super difícil para ela, então cuida bem dela e do bebê, tudo bem, depois eu volto, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas pediu para que a mãe cuidasse dos dois. E deu a mensagem para o mensageiro. Novamente, o mensageiro, na hora que vai cruzar o rio, bebe um pouco de água, tem sono, e vai lá o diabo e troca a mensagem. E a mensagem que a mãe do rei recebe é: mate a rainha e o filho. E a mãe do rei ficou espantada com aquilo. Né? Ficou muito espantada. Por que ele está pedindo para que eu mate a rainha? E ele diz assim na mensagem, né? Por favor, para comprovar que ela está morta, mande os olhos e a língua com o mensageiro. Então,
o que a mãe do rei faz é matar um animal e mandar a língua e os olhos. E daí, bom, aparentemente o diabo se satisfaz com aquela mensagem, né? E só que a rainha diz assim para a moça, né? Para essa moça que agora está com o nenê, né? Para a rainha. Ela diz assim: olha, tu está correndo muito perigo, tu vai ter que ir embora novamente. Então, o que ela faz é colocar uma faixa que coloca o bebê bem próximo ao corpo da moça, e cobriu ela de véus e disse: agora tu tem que ir embora. Tem que ir embora porque aqui tu está correndo risco. Então, a moça novamente está na estrada, né, caminhando, só que agora ela vai entrar numa floresta mais densa ainda que aquela floresta que ela entrou antes. É tão densa que quase não dá para caminhar nessa floresta. E ela vai caminhando, então, com esse bebê bem juntinho dela. Em um determinado momento, ela chega numa espécie de comunidade que está no meio da floresta. E essa comunidade tem uma casa muito bonita. E vem uma moça toda vestida de branco e diz para ela: a gente estava te esperando. E ela diz: mas como vocês não me conhecem? Como vocês estavam me esperando? Ela disse: a gente sabe dessas coisas que acontecem com algumas pessoas, por isso a gente estava te esperando. Então, a moça fica lá por 7 anos, nessa comunidade. E aí tem a possibilidade de criar o seu filho e se sentir segura nessa comunidade, e ficar isolada com ela nessa comunidade. Então, nesse meio tempo, o rei acaba a guerra e o rei volta. E a primeira coisa que a mãe do rei faz é questionar: mas por que que tu me pediu para matar a rainha? E daí ele diz: mas eu não pedi para matar a rainha, mas eu fiquei sabendo que ela teve um filho, né, que era metade cachorro. Daí a mãe dele diz: não, isso não é verdade. Então eles se deram conta que o diabo teve fazendo as suas ações aí no meio dessa história. Então o rei disse assim: eu vou atrás dela, eu vou buscar minha esposa, seja lá onde estiver. E daí ele fica 7 anos buscando ela. Durante esses 7 anos, ele nunca mais se banhou e nunca mais comeu. Então, ele ficou com a barba super grande, a cor da pele mudou. E num determinado dia, então, depois de 7 anos, ele entra nessa floresta e encontra essa casa. Só que nesse meio tempo, enquanto ele procurava ela, ao longo desses anos, o que aconteceu é que à medida que a moça se sentia mais segura e ela ia criando a criança, e ela ia podendo se alimentar com tranquilidade, ela começou a crescer novamente as mãos dela. Primeiro foram mãozinhas de bebê, mas aos poucos foram mãozinhas de criança. Depois de 7 anos, eram mãos de mulher. E daí o rei, quando ele chega e vê aquela mulher com mãos, ele diz: sim, parece a minha esposa, mas minha esposa tem mãos de prata. E essa mulher tem mãos. E daí, então, a mulher conta a ele, né, o que aconteceu, que nesse período de 7 anos, aos poucos as mãos foram se regenerando. E então ele reconhece as mãos, reconhece o filho,
e eles guardam as mãos de prata como um grande troféu, como uma grande sinal de uma história vivida, e foram felizes para sempre. Bom, então é uma história bem comprida, né? Uma história bem comprida, e por isso que a Clarissa fala que, bom, ela leva 7 dias para trabalhar essa história. Talvez algum dia a gente faça esse processo de 7 dias, eu gostaria, né? Mas hoje a gente vai resumir isso nessas pequenas, nesses minutos que a gente vai ter para falar. Então, vai ver alguns símbolos, né? Porque é muito simbólico, é muito cheio de detalhes. Então, a gente não vai conseguir ver super bem cada detalhe, né? Mas vamos ver o processo em si. Eu gostaria de ver com vocês o processo em si, né? Então, ela trata essa história, ela trata de um profundo processo iniciático, né? Por que é um profundo processo iniciático? Porque vocês vão ver que esse processo iniciático tem 2 momentos, né? Um primeiro momento de ruptura, onde ela vai romper com a casa paterna, né? E vai para o mundo, né? E num segundo momento, então, ela vai encontrar um homem amoroso que lhe dá casa, né? Que ela vai se casar com esse homem, vai ficar grávida desse homem, mas aí vai ter novamente um momento de ruptura, onde ela novamente vai para uma iniciação ainda mais profunda, né? E vai, então, daí sim, poder no final de todo esse percurso que é muito longo, né? A gente poderia dizer que se a gente vai ver desde o primeiro processo de iniciático, né? Desde do momento lá da macieira, a gente poderia dizer que se passou mais ou menos 10 anos aí, né? Então, é um processo longo, né? De maturidade, num nível muito, muito profundo. Né? Então, isso é super importante nesse mito, porque não é uma iniciação simples, né? É uma iniciação que tem várias partes, né? E muitos, muitos significados. E trata do processo de amadurecimento da mulher, né? E vai tratar das 3 fases da mulher, que a gente vê as 3 fases da deusa, né? Então, que seria o momento que a moça é virgem ainda, né? A donzela, o momento que a mulher é madura e fértil, né? E depois o momento onde ela é anciã e sábia, né? Que são os 3 momentos da mulher, os 3 momentos da deusa também. Né? Bom, então, acho que a primeira coisa que me leva a refletir esse capítulo, né, é os processos de iniciação femininas no patriarcado, né? Porque a gente sabe que o processo de iniciático dos meninos, ele é um processo, em geral, que tem um ritual bastante brutal, né, nos povos ancestrais, que é um ritual de cultura muito forte, né? E que tem a ver com romper com o mundo materno, né, com o mundo de origem, para poder entrar no mundo dos homens, e que esse processo é muito drástico, muito contundente. Né? E a gente vai ver que no mundo feminino, esse processo aparentemente não é tão drástico, né? Não existe uma ruptura tão profunda. Mas nessa história específica, ela é também uma ruptura brutal, né? E uma ruptura que tem um preço muito alto, né? Então, aqui, esse processo de desenvolvimento dessa mulher é um processo de muita profundidade, né? E muito exigente, né? Então, muito semelhante às iniciações que se pediam para os homens nas culturas ancestrais, né? Então, o que eu fiquei pensando, como eu faço um estudo bem profundo sobre as questões do patriarcado, né, é o quanto as iniciações femininas, dentro dos moldes femininos para o patriarcado, elas foram banalizadas também, né? Elas perderam um pouco o conteúdo iniciático. O que
me chama a atenção nesse capítulo, porque a Clarissa vai todo o tempo fazer referência a rituais primitivos, né? Os rituais ancestrais, os rituais lá do Neolítico, né? Então, dizendo que, bom, naquela época, que é a época antes do patriarcado, isso que a gente vê nessa história hoje tinha a ver com tal significado lá na época da Grande Mãe, né? Na época das culturas matrilineares. Então, e uma das coisas bem interessantes, ela diz que é o próprio diabo, né? O diabo que de certa forma, nas culturas matrilocais ou matrilineares, né? Existia, então, uma velha bruxa que fazia a iniciação feminina, né? Essa iniciação mais exigente, que exige, entre aspas, um sacrifício, né? Que está super evidente esse sacrifício no corte das mãos, mas não é nessas culturas se cortava as mãos. Aqui as mãos é um símbolo, né? De um grande sacrifício que é feito nessa ruptura com o lar de origem. Bom, então, ela várias vezes, né, eu vou ver se em alguns momentos eu vou chamar a atenção de vocês disso, né, de que determinado símbolo é um símbolo modificado de algo mais antigo. Eu não vou chamar a atenção de todos, porque era muitos detalhes, tá? Então, a gente não vai conseguir ver todos os detalhes, mas, num nível mais geral, né, eu vou trazer para vocês alguns desses detalhes, né? Os que eu considero que seria relevante numa passagem rápida pelo capítulo. Então, o que o capítulo pede, né, esse ritual iniciático, ele vai ter dois momentos de floresta, um momento que é denso, né, e outro momento que é super denso, né, é super selvagem, é super fechado o mato, né, a floresta é tão densa que tu não consegue nem circular no segundo momento. E o primeiro momento é uma floresta que conduz a um pomar, né? Então, é como se tivesse dois momentos, né, de retorno à natureza selvagem. Então, num primeiro momento, é a saída da casa dos pais, né, daquela proteção, né, pseudo-proteção, porque na realidade ela não foi protegida, né, mas aquela pseudo-proteção, ela rompe com isso, né, e com essas mensagens dúbias, né, dos pais, então ela rompe com isso e ela vai para a vida dela, né? E ela entra na floresta, então ela tem um primeiro contato com essa natureza selvagem. Mas logo depois ela se casa, né? E muito protetor, então tem digamos, um contato já com ânimos mais protetor, né? Com ânimos mais voltado para ela, que se interessa por ela, mas mesmo assim ela ainda está muito suscetível, ela tem que aprender mais coisas sobre a natureza profunda da intuição, da sensibilidade, né? E então vai ter esse segundo momento onde daí ela entra e fica 7 anos dentro dessa selva, né? Desse povo que vive dentro da selva, esse povo que já sabe, já está esperando por ela, né? Então a gente pode essa presença desses espíritos, né? Então a gente vai ver esse espírito na macieira se repetir na mulher que vai buscar ela no mato, né? Que recebe ela. Os dois estão trajados de branco, os dois têm essa conotação espiritual, né? Então, na realidade, o conto ele está falando de uma grande descida, né? De uma grande descida para dentro de si, para esses potenciais de manifestação da própria identidade, potenciais de criar a si mesmo. Então, num primeiro momento, a gente vai ver, então, esse pai, né? Que ele é incapaz de proteger ela, né? Então, é um pai desesperado, um pai super imaturo, que não tem o mínimo de intuição, né? Então ele vende a filha para o diabo, na realidade, né? Então ele
cai na lorota, né, de que eu vou te enriquecer e vai ser de graça isso. Então, ele não percebe que ele está vendendo a própria filha. Mas é interessante porque ele pensa na macieira, né? E diz assim: ah, tudo bem, a gente planta outra macieira. É o caminho fácil, né? Só que a macieira é um símbolo feminino super potente, né? A macieira, não é por acaso que Eva pega a maçã, né? A macieira, ela tem a maçã, é um fruto feminino por excelência, é um fruto de Afrodite, né? É também um fruto que, se a gente corta ele de uma determinada forma, a gente vai ver uma estrela dentro dele, uma estrela de 5 pontas, né? Que é um símbolo feminino. E também, se a gente corta de outra forma, a gente vai ver exatamente desenhados genitais femininos. Então, a macieira, por excelência, ela é uma árvore, né, que representa o feminino. E a Clarissa vai dizer que todas essas frutas que têm sementes no centro, né, elas representam também o feminino, no sentido de que esse feminino ele traz dentro de si a semente, né? A semente é a potência de vida. Então, a gente vai ver isso se repetir depois na pera, né? Na pera que no jardim de peras, né? Que é esse feminino capaz de gerar, né? Bom, então, e o que acontece, o espantoso, né, é que o pai diz assim, ah, a gente planta outra macieira, né? Então, assim, ele não consegue ver o valor daquela árvore que ele tem atrás da casa, né? E essa árvore representa tudo o que ele teria que proteger, ele não consegue perceber, né? Então, é um pai displicente, é um pai ausente, né? E a Clarissa chega a dizer assim, será que ele resolveu decepar as mãos da menina para proteger a casa, a família, ou para se proteger, para o diabo não matar ele, né? Então, é uma presença masculina muito incapaz de proteção, né? Então, aqui a gente vai ver um complexo paterno incapaz, desqualificante, impotente, né? E também a formação de um ânimos que é incapaz de objetivar no mundo, né? De ir para o mundo e fazer algo de concreto, porque ele está falido e ele quer uma solução fácil, ele não quer se esforçar, né? Cortar lenha para fazer o fogo, para aquecer a casa, é muito esforço, então a solução mais fácil, ele prefere a solução mais fácil, né? E as soluções mais fáceis geralmente são armadilhas. Então, essa sedução do fácil que leva ele a pensar que é só cortar a nossa linda macieira, né? Então, ele acaba pagando muito caro por isso. E daí tem essa figura, né, do diabo, como eu disse, essa figura, então a gente vai ver que essa figura ela vem aparecendo no livro sobre o nome predador, predador da psique, né? Então, que é um princípio interno, né, da nossa psique, que tem uma função destrutiva, né? Então, ele, dentro de nós existe algo que é destrutivo, né? Destrutivo da nossa própria psique, né? Mas é interessante, a gente se perguntou já sobre isso várias vezes nos capítulos onde aparece esse personagem, e são muitos, né? Sobre diversos disfarces. A primeira vez que apareceu foi no Barba Azul, né? Mas depois ele vai aparecendo na La Llorona, né? Então a gente vai vendo ele aparecer em vários momentos. Mas aqui ele toma um formato, né, muito específico, porque ele que conduz a iniciação, né? Então, a gente se perguntou várias vezes que qual é o papel do predador, né? Como que dentro da gente a gente tem uma coisa que é destrutiva? Para que serve isso? Por que significa isso, né? Então, muitas vezes
mesmo sem querer, né? Esse elemento arquetípico, ele vai nos direcionar a sair do lugar de conforto, né? Então, vocês imaginem essa menina que ela está lá varrendo o pátio embaixo da macieira, né? Se não acontecesse tudo isso, possivelmente ela ia passar toda a vida dela varrendo o pátio embaixo da macieira, né? Então, para que ela saísse dessa situação, tinha que haver algo que fizesse ela fazer uma ruptura com esse momento original da existência dela, né? Então, é como que esse diabo, né, faz com que ela rompa, né, com uma ilusão, né, com um lugar que é confortável, mas ele acaba sendo sufocante. Então, nos dois momentos, né, nos dois momentos onde o diabo aparece, nesse conto específico, ele aparece como um grande iniciador. E por isso que ela diz, né, que ela considera que no conto original, né, quando isso ainda era um mito e não um conto, possivelmente esse diabo fosse substituído por uma bruxa, né, por uma velha, tipo uma baba-yaga, né, que é super exigente e faz com que a mulher tenha que se posicionar de alguma forma para fazer rupturas, né? Então, que claro que os contos de fada, eles são, muitas vezes têm origem em mitos muito antigos, né? E em rituais muito antigos, então que possivelmente o fato de ser um diabo, né? Isso já tenha passado por culturas católicas ou cristãs, né? Que tem essa visão do, do demônio, do diabo, né? Então, daí quando ele vai buscar ela, né, ela faz um círculo ao redor dela, né, um círculo, ela se veste toda de branco, ela toma um banho, né, e ela faz um círculo ao redor dela. E ela tem uma pureza que é uma pureza virginal, né? Então a questão da virgindade, não exatamente como uma questão de não ter relações sexuais, né? Mas a virgindade, e que, claro, que isso coincide com quem não tem relações sexuais, a menina virgem, a donzela, né? Mas, antes de tudo, a virgindade como um estado de alma, né? Essa pureza, esse imaculado, né? E que é justamente essa pureza de coração, esse coração muito puro, que faz com que o diabo não consiga se aproximar dela, né? Então, o que ele pede, né? Ele pede para ela ficar suja, né? Então, vai se sujar, vai ficar suja, né? E daí, o que acontece? Por isso que a gente pode dizer que ele acaba tendo um... favorecendo o processo da moça, mesmo que ele, teoricamente, ele queira a moça para ele, né? Ele não consegue alcançar esse objetivo, porque quando ele pede para ela ficar suja, né, e ela se suja de terra, ela fica desgrenhada, ela vai entrando em contato, né, com esses aspectos mais rústicos da grande mãe. Então, quanto mais animalesca ela vai se tornando, porque ela vai se tornando animalesca, né, ela vai mais contatando com o mundo instintivo e vai trocando esse imaculado, né, por algo de uma percepção instintiva da vida. Né? Então, ele empurra, na realidade, ela para um contato com a sua animalidade instintual. Mas o incrível de tudo é que isso não afeta na pureza. Né? Então, o que acontece? Ele vai buscar ela uma segunda vez e as lágrimas, né, a protegem, porque as lágrimas purificam. Né? Então, mesmo
nessa animalidade, ela continua pura. E ele não consegue tocar ela. Então, daí ele pede para cortar as mãos. E daí vem a questão do grande sacrifício, né? E é interessante esse machado, né? Que ele é de prata, porque os machados minoicos, né? Da ilha de Creta, né? Que era originalmente a ilha de Creta, era uma cultura matrilinear, né? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, por favor? Ok, obrigada. Então, esse martelo, né? Martelo não, esse machado, né? Da cultura minoica era um machado artístico, né? Bipolar, né? Porque ele tem dois lugares, né? Ele se abre em dois. E ele representava a deusa, era um machado de prata que representava a deusa, né? E é justamente esse machado que vai ser utilizado para cortar as mãos. Por isso que, novamente, ela traz, né, como possivelmente essa história tem uma origem muito, muito antiga, né, e ritualística, dentro de processos rituais de sacrifício e de iniciação feminina. Então, sendo que a prata é basicamente um, um elemento, né, um metal que tem a ver com a lua, né, e que tem a ver com o feminino. Então, daí vem a perda das mãos, né? A perda das mãos, ela é o grande sacrifício. Né? Ela envolve sangue, ela envolve a cor vermelha, né? E a cor vermelha é essa cor do sacrifício, essa cor que tem a ver com algo que eu tenho que perder para poder aprender algo. Né? E não é pouca coisa que ela perde as mãos. Né? Então, por que o diabo pede para ela perder as mãos? Né? Porque o perder as mãos é perder em uma sensibilidade de perceber muitas coisas e de falar muitas coisas. As mulheres, em especial, elas falam muitas coisas através das mãos e percebem muitas coisas através das mãos. Então, a mão, ela tem uma linguagem própria, né? E a gente que faz biodança sabe muito bem que a mão, ela tem toda uma plasticidade no sentido de que ela vai tomando a forma daquilo que ela toca, né? Então, esse perder as mãos é uma mutilação muito profunda que ele está pedindo, né? É um preço muito caro que ele está pedindo. Mas a esperança do diabo, né, é que perdendo as mãos, essa menina perca o seu poder. E daí o que acontece? Ela está suja, sem mãos, e ela continua chorando. E as lágrimas mantêm a pureza dela, e daí, novamente, ele não consegue atingi-lo. E daí, então, ele desiste, ao menos temporariamente. Né? Só que daí a menina não quer mais saber. E é uma coisa bem saudável, né, que ela quis fazer. Ela não quer ficar na casa dos pais, ela já está iniciada, né? Ela não vai ficar mais ali. Né? Esse processo de ruptura, ele é um processo de ruptura com esse mundo original, né? E que foi um mundo original que não soube cuidar dela, né? Mas que, de certa forma, essa falta de cuidado propiciou também que ela saísse para um mundo desconhecido e que é um mundo que vai levar ela ao encontro dela mesma. Então, ela vai para essa caminhada, né? Para essa floresta, para esse caminho que é o caminho da vida dela. E daí, nesse caminho, ela está acompanhada desse espírito de que, de certa forma, né, ele permanece, esse espírito de pureza que ela tem, que pôde proteger ela até aquele momento. E que continua protegendo, né? Então, essa pureza interna que ela tem, uma pureza de alma,
que é intocável, né? Então, que ela preserva. Isso, essa pureza faz com que essa própria pureza, ela gera uma coisa de cuidado, né? Então, ela vai caminhando, ela chega nesse castelo, né? E então o espírito, ele esvazia o fosso, né? E o fosso é o que estava dividindo o caminho para que ela pudesse chegar no pomar e se alimentar. Então, aqui a Clarice faz uma relação com... agora me faltou o nome do rio. O rio do Hades, agora não me faltou o nome, desculpem, mas me deu um branco do nome do rio do Hades. O Estige, né? O Estige. Então, ele faz como uma relação, né, de que, esse fosso ao redor do castelo é como esse rio do Hades, né, do mundo inferior, do mundo dos mortos, né? Então, que quando uma pessoa vai entrar no Hades, ela tem que passar, né, por esse rio, né, e que é um rio que tem uma coerência para os mortos, porque ali está todas as memórias dos mortos, né? Mas que para os vivos é impossível pisar ali. Todo vivo que pisar ali vai, nessa água do Estige, né? Ele vai ficar preso. Então, os mortos vão querer buscar ele para dentro do rio, né? Então, por isso que é muito importante que ele esvazie esse fosso para que ela possa chegar às árvores, né? E aqui a gente novamente tem uma árvore muito poderosa, né? Árvores muito poderosas desse jardim, né? Que são árvores que reconhecem esse estado de pureza de alma dela, né? E que se abaixam para alimentá-la, né? E daí, então, isso chama a atenção, né, do jardineiro, que fala para o rei, que fica fascinado, que chama o mago, né? E daí a gente vai, assim como a gente teve uma tríade feminina, né? A gente vai ter uma tríade masculina aqui. Então, o jardineiro, o que planta a semente, né? O rei, o que faz gerar a semente, né? E o mago, que é o capaz de ouvir a semente, ouvir o resultado, né? Então, e é justamente então com essas três faces do masculino que elas se encontram. Então, o mago, né, ele pergunta a ela de que mundo ela é, e ela diz: eu sou dos dois mundos, né? Então, isso indica que ela tem essa presença espiritual, mas ela tem uma presença no mundo objetivo. Ela está entre esses dois mundos, né? E daí o rei, né, fica apaixonado por ela imediatamente, né, e promete cuidar dela. Então, aqui a gente vai ver uma aproximação, né, de três elementos masculinos, muito centrada no rei, mas são três elementos masculinos que já têm uma postura mais favorável no sentido de proteção, né? Ao contrário do pai, os três têm essa postura de cuidado, de proteção. Então, por que o rei conta as peras, né? Então, a Clarissa diz, não é que o rei tem um apego especial às peras e não queira que ninguém coma as peras, né? O rei conta as peras para saber se alguém entrou no jardim e se alguém necessita da ajuda, né? Então, é interessante essa percepção, né? Porque, na realidade, não é que o rei seja apegado às suas peras, né? O rei, ele está atento para as pessoas que entram no jardim, né, e necessitam dessas peras. E daí o rei, né, ele tem uma mãe, né? E aqui a gente vai ter uma sogra positiva, né, porque essa mãe, ela representa
essa mulher mais velha, né? Essa sabedoria, é uma mulher já vivida, é uma mulher que tem discernimento. E ela passa a ser uma companhia muito potente para essa mulher, né? Para a nossa personagem central, porque ela vai ter um papel protetor que, no caso, a mãe original dela lá não tinha. Né? Então, vocês notem que esse primeiro passo iniciático dessa moça conduziu ela a muitos elementos de proteção. Né? Mas mesmo dentro desse mundo protegido e amoroso, né, que tem amor, que reconhece ela, ainda existem coisas a aprender e ela ainda tem que se desafiar e dar um passo adiante. Né? Então, de novo, o grande convite para que ela se estabilize e fique ali. Mas daí ela fica grávida, né? E a gente pode dizer que, na realidade, essa gravidez representa que ela está grávida de si mesma. Né? Ela está grávida de se gerar a si mesma. E daí isso conduz ela, né, a esse novo ciclo iniciático, porque então, novamente, né, o diabo vai interferir e buscar, né, de certa forma, atrapalhar ela, até porque o diabo já se sentia em dívida em relação a ela, né, no sentido de que ela tinha traído um acordo, ou o pai dela tinha traído um acordo. Então, veja um ardil que o diabo faz, né? Ele manda um recado para o marido dela de que nasceu um bebê que é metade cachorro, né? O que significa isso? O que ele está querendo dizer com isso? Olha, tua mulher anda transando com animais, né? Que é uma coisa assim de buscando difamar, né, essa mulher, né? E daí a Clarissa coloca, né, que muitas vezes esse segundo passo iniciático que as mulheres têm que dar tem a ver justamente com isso, né? O primeiro passo iniciático tem a ver lá com essa paisagem de origem, né? Que, que finge proteger, mas não protege, que é sufocante, né? Que não deixa crescer também, que quer super proteger. Então, esse primeiro passo é esse, mas que tem um segundo passo, né? Que são as exigências que são feitas à mulher no sentido de um comportamento moral, de um comportamento, de uma atitude do que é ser uma mulher digna, né? Então, quando o diabo faz essa questão de ela ter parido um ser metade animal, metade humano, ele está insinuando, né, que ela não tem um comportamento digno, que ela não é uma mulher digna. Né? E por isso que ela merece ser morta. Né? E a criança ser morta também. Então, o que é interessante, porque a sogra dela se dá conta que alguma coisa está errada, ela não vai ser cúmplice daquilo. Né? Então, ela mata a corça, né? E manda os olhos e a língua da corça a título de enganar, né? Faz novamente um sacrifício, aqui a gente vai ter novamente um sacrifício, né? E, e daí, então, diz para ela ir embora, né? Diz para ir embora, não no sentido de expulsá-la, mas de ela seguir mais um caminho de conhecimento, né? Ela dá mais um passo e romper com essa estrutura que é julgadora, que pede para ela ter uma dignidade artificial, né? Que diz como é que ela tem que se comportar. Que às vezes a gente até pode estar feliz com as pessoas que a gente vive, né? Mas às vezes
nos cobram um papel social, um papel, um jeito de ser que acaba sendo violento, né? Então, exige essa segunda iniciação, né? Esse entrar nesse mato mais denso ainda, que é conseguir ser si mesmo, apesar das imposições sociais que o patriarcado traz. Então, o que acontece? Ela ata, né? A mãe do rei ata a criança próxima à pele da mãe, né? E a cobre de véus. E é interessante a questão dos véus, né? Porque o véu, ele não é um elemento que faz com que a gente se esconda. O véu não serve para esconder, mas ele serve como dentro da mística feminina, de saber para que eu revelo o mistério e para quem eu não revelo. Então, o véu, ele representa algo dos mistérios femininos e o domínio da mulher sobre os seus próprios mistérios, né? Então, é muito interessante essa mulher mais velha que cobre ela de véus. Então, como se dissesse, bom, agora tu vai, né, conhecer os teus mistérios para poder dominar esses véus, a linguagem desses véus. E daí lá ela vai entrar na floresta super densa e vai reencontrar o espírito protetor, né? Que vem através dessa moça que vai ao encontro dela e diz que já está esperando ela e que ela fique lá, então, protegida. Né? E daí passam-se os 7 anos. Então, que são 7 anos de reclusão, aprendizado, né? E regeneração. Então, à medida que ela vai aprendendo muitas coisas a respeito dela mesma, nessa reclusão, nesse encontro consigo, as mãos vão surgindo novamente. Primeiro como mãozinhas de bebê, né? Depois como mãozinhas de criança, até serem mãos de mulher. Enquanto isso acontece, né? O aspecto masculino tem que fazer seu caminho de iniciação. Então, vocês veem que ele faz um processo muito semelhante ao que ela faz, né? E ele passa 7 anos sem comer, né? E ele vai entrar em contato, aqui a gente vai ver de novo a sujeira, né? Como uma representação de entrar em contato com a natureza animal, selvagem, né? Então, o rei também, ele vai entrar em contato com o mundo instintivo, e vai se preparar para um reencontro. Né? Um reencontro que já vai estar num outro patamar, porque ele vai encontrar já não uma moça indefesa e sem mãos, né? Que precisa de um super auxílio dele, né? Mas vai encontrar uma mulher feita e senhora de si, que precisa também de um companheiro que tenha esse mesmo estado de maturidade, né? Então, a alquimia se processa nele e se processa nela ao mesmo tempo. Então, chega um momento do reencontro, né? Onde esse rei é o ânimos, né? É um ânimos que está transformado, que fez um processo alquímico em si, que morreu e renasceu também. Ele também foi iniciado, né? Os dois estão iniciados. Então, eles podem se reencontrar. Nesse reencontro, né, ela já, ela, todo esse estado de pureza, né, que ela manteve, que foi a guia dela o tempo todo, né, o guia espiritual era a pureza, né, essa pureza de alma. Então, ela gera essa vida, ela gera o próprio, a própria inocência, né? Então, e daí aqui de novo, como várias vezes já falei para vocês, né? A gente poder diferenciar a inocência de ingenuidade. Então, num primeiro momento, ela foi inocente e ingênua, né? Ela perdeu dolorosamente a ingenuidade e a inocência. Teve que perder isso com muita dor, né? Perder, ser mutilada. Bom, quando começa a renascer as mãozinhas de bebê nela, né?
Então, aqui é a possibilidade de num outro patamar, né, a gente encontrar a inocência sem a ingenuidade, né, e poder, como diz as palavras de Jesus, né, encontrar o reino dos céus, porque é dos inocentes o reino dos céus. Né? Então, essa pureza de alma, né, que ela só que é uma pureza que está protegida, né, por esse ânimos, né, esse rei poderoso, né, por essa mãe selvagem, né, que está representada pela mãe do rei, né, que é essa aliada, né? Então ela deixa de ter uma mãe que é submissa e que aceita esse homem que não protege e que, bom, que aceita essa negociação e que quer que a filha fique o resto da vida dentro da casa, né? Como uma mutilada, vivendo às custas dela, e ela encontra a mãe do rei, que significa, né? Essa mãe que coloca ela no mundo, que confia nela, que sabe que ela vai conseguir fazer o caminho, né? A mãe do rei, ela não vai, ela fugir com a moça, né? E dizer o que ela tem que fazer, não, ela confia, ela sabe que essa moça pode, né? Ela só dá os véus para dizer, olha, vai lá aprender como tu maneja esses véus. Né? Então, está acompanhada desse arquétipo também, né? E daí, então, aqui a gente tem a donzela iniciada, né? A donzela que já que é essa pureza, né? Inicial já transformada, né? Em sabedoria, em postura de vida, em condição de criar a própria existência. Então, a gente vai ter aqui um casamento, né? Um casamento sagrado, que a gente chama dentro da alquimia de conúntio, né? Que é essa união de masculino e feminino, mas aqui a gente vai ver uma conúntio muito sofisticada, né? Porque é uma conúntio de 4, né? 4 elementos arquetípicos importantes, que é a mãe selvagem, o rei, a donzela e a criança. Né? E que a gente sabe que quando a gente está na conúntio, né, que é a união alquímica, a gente está gerando a pedra filosofal, né? A gente está gerando o ouro nobre da alma.